Ó meu Pai querido, nesta manhã de domingo, neste domingo de Páscoa, nós nos reunimos para buscar a Tua face. No domingo o Senhor ressuscitou. Então, hoje a comemoração é essa, o dia da Sua ressurreição. E eu acredito, meu Deus, nesta unção que ressuscita coisas mortas. Eu não sei o que está morto na vida desta pessoa, talvez ela tenha uma área, uma situação que está morta. Mas o Senhor pode ressuscitar. Essa unção que traz vida, o Senhor é vida, o Senhor ressuscitou. Na sexta-feira morreu, mas no domingo ressuscitou. Quando entramos no sepulcro, lá está escrito, não está aqui. Ele ressuscitou. Obrigada. Nós te amamos muito, nós somos gratos, porque o Senhor é bom, porque tem nos ajudado a caminhar. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Perdoa as nossas fraquezas. Nos perdoa. Senhor, se nós falamos, pensamos, fizemos algo que tenha te entristecido, nos perdoa. Tudo que nós falamos e pensamos, que tem o poder de afastar essa comunhão, de nos afastar do Senhor, de colocar uma divisão, eu peço, nos perdoa. Porque nós dependemos totalmente do Senhor, nós precisamos da sua presença, nós invocamos a sua presença, nós pedimos, tem misericórdia de nós, nos perdoa, passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, sobre o corpo, a alma e o espírito, sobre os pensamentos e os sentimentos, passa do teu sangue sobre cada vida, passa do teu sangue sobre a igreja, passa do teu sangue sobre todo o ministério, mudança de vida, passa do teu sangue, Senhor, sobre cada líder, o nosso povo em todo lugar, derrama unção, derrama poder, se manifesta. Eu peço a tua unção, porque sem ela não vamos a lugar nenhum e não estamos aqui para praticar uma religião. Nós viemos aqui porque nós precisamos do Senhor, nós temos sede, nós temos fome. Como temos falado, o Senhor é atraído pela fome, nós temos fome. Nós temos fome, nós temos fome, nós precisamos do Senhor. A tua presença que faz toda a diferença. Eu peço que a palavra seja pregada com responsabilidade em todos os templos, em todos os lugares, que vidas sejam edificadas, que saiam abençoadas e renovadas para a honra e a glória do teu nome. Que a sua presença seja real no nosso dia, na nossa manhã. Que esse domingo seja maravilhoso, transformador, realmente um dia de grandes mudanças. Eu oro para que aquilo que está morto venha à vida. Se tem alguém que se sente uma pessoa talvez cansada, fatigada, eu peço renovo. Nesse dia traga a vida, tudo que está morto, traga a vida. Ó meu Deus, traga vida, ressuscita mortos espirituais, cura a alma, cura o emocional, cura o interior, cura. Eu peço saúde mental, emocional, física e espiritual. Eu peço uma reunião transformadora, eu peço a tua presença, eu peço o seu poder aqui. Eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor se manifeste de forma ímpar. E que quando cada pessoa sair, possa dizer que sofreu uma transformação, uma mudança, que viu a sua glória. Nós precisamos ver a sua glória, nós invocamos o seu nome. Te amamos de todo o nosso coração. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas contra nós. Inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais demoníacos, eu repreendo em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. O teu sangue tem poder sobre nós. O teu sangue tem poder sobre a igreja. O teu sangue tem poder sobre mentes e corações. O teu sangue
tem poder. Eu peço a tua presença, o teu poder. Eu peço que venha ao nosso encontro. Nós dependemos do Senhor. Eu repreendo todas as setas demoníacas, mentes dispersas, dardos, eu repreendo em nome de Jesus. Tudo que queira atrapalhar a reunião, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Assuma o controle dessa reunião. Que todos possam realmente render graças. Que seja um culto de ação de graças. Que cada um tenha o prazer de dizer obrigada. Obrigada porque eu te sirvo, porque eu te conheço, porque eu estou no caminho certo. Porque eu já encontrei o que eu preciso. Muitos estão aí perdidos, procurando em religiões várias, fazendo coisas bizarras, se autodestruindo, mas eu estou num lugar seguro, eu encontrei, eu estou no caminho certo. Eu não tenho como errar este caminho, porque eu já estou nele. Obrigada, meu Deus. Nós chamamos demais. Sem o Senhor não tem vida. Eu quero dizer ao Senhor que nós dependemos do Senhor totalmente. Derrama unção e poder aqui. Oh, meu Deus, fala aos corações. Muito obrigada. Nós chamamos muito. Jesus, obrigada porque foi a cruz. Obrigada porque nos resgatou. Nos deu poder sobre o diabo. O diabo não tem mais poder sobre nós. O Senhor nos deu autoridade, pegou as chaves da morte e do inferno. Nos deu poder para pisar na cabeça de Satanás. O Senhor tem nos dado vida. Senhor, quando eu penso em tantas práticas religiosas loucas, que as pessoas fazem, rituais, em nome de uma fé, para agradar deuses de D minúsculo, elas são exploradas, massacradas, destruídas, arruinadas. E eu vejo que nós conhecemos o Senhor, que eu conheço o Senhor, a tua igreja conhece o Senhor. Nós sabemos o caminho certo, nós conhecemos tudo sobre, meu Deus, o caminho certo e sobre a eternidade. Nós temos convicção de onde vamos passar a nossa eternidade. Oh, meu Deus, quando eu vejo tanta gente perdida, sendo tragadas, pessoas sendo tragadas o tempo todo, e eu posso ver um povo caminhando na direção certa, ainda que o mundo não consiga entender e aceitar, nós sabemos, nós estamos no caminho certo, nós encontramos o que um monte, assim, nós encontramos o que o mundo vive procurando, no dinheiro, no sexo, nas bebidas, nas drogas, nas religiões, nas bizarrices, nós já encontramos, e é algo estrondoso de bom. O Senhor nos salvou. Eu creio que a maior gratidão e o que cada pessoa tem que dizer é isso, obrigada, porque eu sou um salvo, eu encontrei o caminho, eu não estou sendo explorado, enganado por uma religião, eu não estou no caminho errado. Eu vou morar no céu, eu não tenho medo da vida nem da morte, porque se eu viver, eu vou viver no Senhor, e se eu morrer, eu vou estar com o Senhor, então eu estou no caminho certo. Neste domingo de Páscoa, nós rendemos toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque o Senhor ressuscitou, está à direita do Pai, e cuida de nós, e nos abençoa, e em breve irá nos buscar, e nós seremos arrebatados nas nuvens, e subiremos para nunca mais voltar a este corpo, ou a essa mesma vida. Ó Deus, muito obrigada. Obrigada, Jesus, porque se deu por nós. Obrigada, meu Deus, porque deu seu Filho por nós. Obrigada, Jesus, obrigada, obrigada. Porque através desse sacrifício eu sou salva, minha família é salva, as pessoas que o Senhor deu para cuidar têm sido salvas. Obrigada. Nós te adoramos. Seja conosco, se manifesta aqui com poder e fala aos corações. Obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse?
Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, nunca por cauda. Só estarei por cima, nunca por baixo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Esses dias Deus nos deu uma palavra muito especial. Aliás, Ele tem falado sobre alicerce, sobre maturidade. Nós sabemos e aprendemos domingo passado que o conhecimento revelado é a única coisa capaz de dar estabilidade. Você não vai ter estabilidade sem o conhecimento revelado. Então, muitas vezes, é preciso, e Deus falou sobre isso, nós vamos ler aqui em Hebreus 12, 26, 27, na Bíblia Viva. Quando nós falamos de Isaías 28, nós vimos o Senhor falando, aquele que confia não se abala, porque não há necessidade de nada ser mexido. Porque há não só o conhecimento revelado, há estabilidade, há um alicerce bem feito. E Deus tem nos levado para isso, um alicerce bem feito. Porque muitos cristãos não têm construído a vida, não há construções sólidas na vida. A vida não tem sido levantada, construída sobre um alicerce sólido. Mas muitos têm construído barracos. E como nós lemos esses dias, barracos de mentiras. Quer dizer, é tudo uma mentira, e não tem. Coloca um barraquinho diante de uma construção sólida. Algo consistente. Vem uma tempestade violenta, quem está dentro daquele prédio, daquela casa, não teme. Mas quem está num barraquinho, muitos não vão ficar lá, vão procurar um lugar seguro, que normalmente esse lugar seguro é uma construção firme, sólida, que aquela pessoa olha e diz, não, aquilo ali é uma construção segura. Tem um alicerce seguro, não vai desabar. Se ele está num barraquinho, ele sabe que vai desabar. Aquele vento mais forte vai derrubar aquele barraco. Mas não derruba uma construção sólida. Por isso que é necessário que o Senhor abale para que permaneça apenas o que é inabalável. Vamos ler isso aqui. Quando ele falou do Monte Sinai, sua voz fez a terra tremer. Porém, da próxima vez, diz ele, farei tremer não só a terra, mas também os céus. As palavras da próxima vez indicam que ele removerá, diga removerá, tudo quanto não tem alicerces sólidos. Eu quero muito que você leve a sério o que você está ouvindo, porque nenhuma palavra vem por acaso. Ele vai remover tudo quanto não tem alicerces sólidos, de modo que apenas as coisas inabaláveis serão deixadas. O que não tem um alicerce sólido não aguenta. Deus tem nos prometido vitórias,
especialmente essas 2 últimas semanas, quem esteve nas reuniões de segunda e de quarta, pôde receber palavras. O Senhor falou sobre vitórias, coisas estrondosas. Mas quem vai viver essas coisas estrondosas? Aqueles que estão debaixo de um barraquinho? Porque passou a vida, o máximo que ele conseguiu fazer, podendo construir algo realmente sólido, com um alicerce sólido, ele levantou um barraquinho, em função das suas escolhas. Então, esses não têm um alicerce sólido, esses não aguentam. Ele vai remover tudo quanto não tem alicerces sólidos. Vai ficar apenas as coisas inabaláveis. Então, Deus muitas vezes vem e Ele abala, Ele mexe com as coisas, Ele dá uma sacudida, para ficar somente o que é sólido. Porque Ele quer um povo estável, consistente, com uma fundação perfeita, sólida. Porque muitos não têm fundação. Tem faltado isso na vida de muitos cristãos, não tem raízes. Às vezes eu vejo uma pessoa que entra ano, sai ano, ela está lá, ela passa por tantas coisas, por dificuldades, mas ela não arreda o pé. Tem fundação, uma fundação sólida. E outros, pouca coisa, já faz a pessoa se entregar e quem não tem fundação se torna um andarilho espiritual, que é aquela pessoa que está sempre em busca de alguma coisa que, na verdade, não é o que ela precisa. Ela quer a mudança da vida dela sem que ela tenha que mudar. Então, ela hoje está numa igreja, mas ela está em outra igreja, pode estar em outra igreja, porque, na verdade, ela não quer o Senhor. Ela quer apenas que Ele haja na vida dela, dê a ela dinheiro, carro, casa, a salvação da família, enfim, ela quer que Deus faça isso na vida dela. Bom, mas Ele tem isso para cada um. Ele tem para mim, Ele tem para você. Ele quer fazer. Só que isso é resultado de uma boa fundação. Eu vou construir uma vida sólida, buscando a Deus verdadeiramente, tendo um desejo profundo por Ele, buscando a sua face e não apenas a sua mão, buscando um relacionamento com Ele. Então, muitas vezes, nós vamos passar por situações, por abalos, para ficar na vida da gente apenas o que é inabalável. E como é que Deus trabalha essas coisas? Através dos seus testes. Ele vai nos testando. E à medida que você se submete a tudo que Ele está lutando para te ensinar, você está fazendo uma fundação sólida. Ali você pode construir qualquer coisa. E Ele vai poder confiar qualquer coisa nas suas mãos, porque Ele sabe que tem fundação. Você vê muito bem, às vezes você constrói, se um prédio tem uma boa fundação, pode se levantar coisas maiores em cima daquela construção, ela pode ser ampliada, ela pode. Mas na vida de alguns, Deus não pode ampliar.
Deus não pode nem botar algo, muito peso ali, porque essa fundação não aguenta. Mais responsabilidades, que foi o que eu falei a semana passada, domingo. E eu ainda usei o exemplo da atividade física. Quando você vai para a academia e você começa a fazer uma atividade, às vezes 10 minutos na esteira você está um pezinho, que parece um ossinho de cachorro, aquela coisa de 1 quilinho é muito para você. À medida que você vai exercitando, você vai tendo progresso, e você vai conseguindo caminhar mais, você vai conseguindo pegar mais peso, você vai. Uma fundação bem feita, você pode levantar uma boa construção. E colocar peso ali, porque ela aguenta, ela vai sustentar. Ela sustenta. As palavras da próxima vez indicam que ele removerá tudo quanto não tem alicerces sólidos, de modo que apenas as coisas inabaláveis serão deixadas. Vamos para Lucas 22, vamos começar do 20 e vamos seguindo. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o traía. Eles começaram a perguntar uns aos outros, qual deles iria fazer aquilo? Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Quer dizer, é normal para os reis, para essas autoridades, mas com vocês não. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem. E aquele que governa, como que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Sim. Mas eu estou entre vocês como quem serve. Ele falou. Quem está à mesa, quem está servindo, quem é o maior? O que está à mesa. Quem está servindo é o menor. Então, eu estou aqui, mas atuando como quem serve. Eu sou maior. Mas eu sirvo vocês. Mas vamos lá. Tudo começou, imagina, o Senhor anunciando que realmente ele tem que ir à cruz, etc. Na hora do jantar, na hora da ceia, um momento especial, solene, ele solta uma bomba. Um de vocês vai me trair. A partir daquele momento, um começou a falar mais do que o outro, e dali, de um que ia trair, surgiu a conversa de quem era o maior. Você vê que eles ainda não tinham fundação. Você vê que ainda não tinha maturidade. Estabilidade. Isso é muito interessante, porque a pessoa está tanto tempo ali com Jesus, ou seja, no cristianismo, e de um assunto ela parte para outro, e você vê que sem consistência nenhuma. Então, um vai me trair. Então, do assunto, quem vai trair, eu não vou trair, eu também não e tal, surgiu quem era o maior. Como que chegou nesse assunto de quem é o maior, que Jesus teve que parar e liberar uma palavra sobre o assunto. Ei.
Ele teve que falar de humildade. Ele está falando que ele vai ser traído e agora ele tem que parar e entrar e dar uma palavra de humildade. O que serve. O maior é o que serve. No reino, onde vocês estão, o maior é o que serve. Eu estou aqui como quem serve. Certamente, Pedro, que era o mais falante, começou a passar. E eu vou te mostrar que foi Pedro mesmo, pelo que o senhor falou aqui no 31. Ele começou a dizer, não, claro que não sou eu. Eu andei sobre as águas enquanto todos vocês ficaram lá. Quando o Senhor se aproximou de mim, eu fui o primeiro a dizer, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu estive na transfiguração, e inclusive fui eu que falei para o Senhor para nós construirmos os 3 tabernáculos. Não, fui eu que recebi a revelação que Ele é o Cristo. Vocês não lembram, não? Que Ele falou? Aquele dia, quando ele perguntou, vocês não deram conta de responder, mas eu dei. Está entendendo? Então não sou eu. Eu não vou trair. Porque a revelação foi dada para mim. Eu andei sobre as águas. Eu fiz isso e aquilo outro. O Senhor, quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Então, no reino de Deus, o maior que serve. Está ouvindo? Humildade. Aí ele fala para o Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Quando você busca saber o que quer dizer esse peneirar, é um sacudir. É um tipo de movimento interno, como que uma aflição que leva a pessoa no limite. Mas eu orei por você, ele não falou pelos outros, ele falou, orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O que deu permissão ao diabo para pedir por Pedro? O orgulho. O orgulho deu essa permissão. E o Senhor disse, eu orei para que a sua fé não desfaleça. Ele não disse, eu repreendi o diabo para isso não acontecer. Ele disse, eu orei para que a sua fé não desfaleça. Porque esse peneirar pode levar a pessoa num limite e ela desfalecer. E ele disse, eu orei para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro ainda não tinha condições de fortalecer ninguém naquele momento. Porque até então Pedro era o sujeito forte demais na alma. Ele era forte na alma. Normalmente a gente fala, e pode escapar uma palavra voltada para a covardia, porque ele negou o Senhor, mas nós vimos que ele era corajoso na alma, porque nenhum deles, e só uma pessoa que tem coragem, pega a espada que está ali e tentando cortar a cabeça do servo, do sumo sacerdote que estava com o exército para prender o Senhor, ele erra, corta a orelha. Ele foi para cortar o pescoço. Errou, cortou a orelha. Então você vê que ele tinha uma atitude. Ele tinha coragem. Mas era tudo na alma. Era tudo na carne. Sabe quando aquela expressão que muitos usam, eu confio no meu taco. Algumas pessoas dizem assim, não, a minha fé é inabalável.
inabalável. A minha fé é inabalável. De repente, aquela pessoa que diz que a fé era inabalável, que nunca ia sair da igreja, que nunca ia deixar Jesus, ela deixa. Por quê? Porque ela era como Pedro. Pedro tinha conhecimento revelado. Mas ele ainda precisava ser amadurecido. Ele precisava ser abalado na sua fundação. Ele precisava ser despertado. Ele precisava de um abalo para tudo aquilo que roubava dele a capacidade de ser o instrumento que Deus queria que ele fosse arrancado. Ele não tinha condições de fortalecer os irmãos. Tanto que o Senhor diz, quando você se converter, aí você pensa uma pessoa que já é um discípulo, está ali lidando com a fé, tanto tempo, ele ouve do Senhor, o dia que você se converter, fortaleça seus irmãos. Então ele precisava de solidez, ele precisava de um abalo na sua fundação. Para que tudo aquilo que não era sólido fosse tirado, e apenas as coisas inabaláveis, para que ele se tornasse uma pessoa madura, para que ele se tornasse uma pessoa consistente, porque ele não era maduro, ele não era consistente. Você está entendendo a palavra? Satanás pediu para peneirá-los. O que deu ao diabo a permissão? Para pedir por Pedro, orgulho. Pedro era um sujeito orgulhoso, cheio de si mesmo. Você vê que ele estava cheio de si mesmo o tempo todo. Tanto que o Senhor falou sobre um traidor, e agora ele teve que parar e falar sobre humildade. Porque naquela de que... Não sou eu, de jeito nenhum. Eu estava lá no Monte da Transfiguração, eu fiz isso, eu fiz aquilo foi me dada a revelação. Você não lembra que ele falou? E você não lembra que ele falou que ia levantar a igreja sobre essa pedra? Só que ele não estava entendendo ainda. Sabe essas coisas que você viu? Deus falou de mim. Ele falou, você viu a palavra? Você viu? Mas não tem consistência. Eu amo a Deus, é maravilhoso, e fala coisas maravilhosas do Senhor, mas não tem uma fundação sólida. Não tem. É visível que a pessoa ainda está cheia dela. Ele estava cheio dele. Totalmente. E é necessário esse abalo para que permaneça apenas o que é inabalável. Às vezes a pessoa precisa ser abalada, sacudida lá dentro, ela precisa ser levada ao limite dela. E o que Deus está esperando? Ele está trabalhando para que a sua fé não desfaleça, porque todo aquele abalo, aquela sacudida, vai fazer com que tudo que não é sólido seja arrancado da sua vida. Nós chegamos até aqui, cada um está num lugar espiritualmente agora. Uns são mais bebês, outros cresceram um pouco mais, outros já estão bem mais crescidos. Mas todos que foram além precisaram ser sacudidos, precisaram sofrer um abalo na fundação, para ficar somente o que é sólido e o que não é ser tirado. Aí fica só o que é sólido e daquela forma Deus pode fazer muito. Porque na vida de muitas pessoas Deus não tem podido fazer, porque tem muita coisa.
sem consistência, tem tanta imaturidade, a pessoa está cheia dela mesma, tem orgulho. Pedro tinha muito orgulho. Vamos seguir e você vai entender um pouco mais. Vamos para Marcos 14, 27. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Olha aqui. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Imagina um lá dizendo: não, Senhor, não vou te abandonar. E mais, se eu precisar morrer pelo Senhor, eu vou morrer. E todo mundo: é isso mesmo, eu também morro. E eu também morro. Todo mundo morria ali. Todos disseram a mesma coisa. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a ficar aflito e angustiado e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem 1 hora, nem por 1 hora? E ele disse: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que ele fez? Pode ver a forma que o Senhor fala: Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Peraí, você não é o cara que acabou de dizer que nunca ia me abandonar e que morreria? Você morre por mim se for preciso? Mas você não dá conta de ficar 1 hora orando comigo? Você acha que se você não suporta a pressão de passar 1 hora orando comigo, você vai aguentar coisa maior? Você vê como às vezes as pessoas falam de coisas que elas não sabem, elas mesmas não têm noção delas. É só quando elas são realmente abaladas na fundação, elas sofrem um abalo na fundação. É que elas conseguem ver o quanto realmente elas não se conheciam. Às vezes elas acham que elas têm uma força, que elas têm isso, que elas têm aquilo e tal. Não, eu nunca vou te abandonar. Não. Eu morro pelo Senhor se for preciso, e o resto todo, eu também. Agora, Simão, você está dormindo? Você não conseguiu aguentar a pressão de 1 hora de oração? Você acha que você vai aguentar a pressão que vem por aí? Ele disse: escuta, vigiem, orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você está confiando na carne, Simão. Toda a sua confiança está na carne. A confiança de muita gente, ainda que ela nem entenda isso, ela reage na fé
confiada na sua personalidade, na sua força interior. Carnal. Mas a única coisa capaz de resistir é a força do Espírito, é um espírito forte. Não uma carne forte, ou uma alma forte. Você pode ter uma alma forte, mas o que Jesus falou, a carne é fraca. Você não vai aguentar, apenas fazendo uso dessa força, a força da alma. Você precisa ser forte no Espírito, porque Ele está pronto. Quando você cresce no Espírito, você aguenta as pressões. Porque aí sim, tudo aquilo que não era sólido foi tirado e agora fica só o que é inabalável, que não tem como ser abalado. Não tem. Nós precisamos, antes de eu prosseguir, pegar o Judas e o Pedro. Eu sei que para o Pedro não seria nada agradável ele estar junto com Judas nessa questão, mas Judas traiu, Pedro negou. Quando nós olhamos os dois, nós vemos duas pessoas que não são tão... olhando para os dois, não há essa diferença. Você tem que chegar mais perto. Quando você chega perto, você vê que o que diferenciou um do outro foi uma única coisa. Pedro era um homem faminto por Deus, com todas as suas imaturidades. E Judas não. Consequentemente, Deus é atraído pela fome. Então, Pedro tinha uma fundação que Judas não teve. E que foi revelado quando ambos cometeram besteiras, porque um traiu, o outro negou. Os dois ficaram muito mal. Só que um partiu para o suicídio e o outro foi lutar e se agarrar para se levantar. Porque um tinha fome e o outro não. Um sabia quem era Jesus. O outro não, e eu vou te mostrar. Porque o Pedro falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E o Judas? O Judas, primeiro, que ele abandonou a vida que ele tinha para ver o que ele ia levar, ele roubava sacolas, ele estava no ministério, roubando, ele era o tesoureiro, ele era ladrão. Ele tinha coisas ocultas na vida dele. Por isso que eu falo da confissão. Ele nunca confessou seus erros. Porque quando você traz uma coisa à luz, ela está sob o domínio da luz. Mas quando uma coisa continua no escuro, ela está sob o domínio das trevas. E o diabo atua no reino das trevas. Então você vê que o diabo a primeira coisa que ele vai fazer é atuar na mente de uma pessoa. E o que são fortalezas? São construções. Cada tijolo, cada pensamento é um tijolo. Então, se você pensar os pensamentos do diabo, então esse pensamento é um tijolo, 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 então o diabo vai construindo fortalezas na tua vida. E aí ele domina a sua vida, ele controla a sua vida. E foi isso que ele fez na vida de Judas. Ele tinha controle sobre a mente, o Judas tinha coisas escondidas e nunca
trouxe nada, ele nunca revelou, elas permaneceram, nunca foram levadas para a luz, elas permaneceram nas trevas, ocultas. Ou seja, não havia, ele não se arrependeu das atitudes que tinha. E cada pensamento é um tijolo. Então o diabo tem construído casas, verdadeiras fortalezas na vida de pessoas. Porque ela não se dá conta que cada pensamento é um tijolo. Você constrói a sua vida através, nós vivemos em casas de pensamentos. Você não se dá conta que você é o resultado do que você pensa. E que dentro de você há construções. E se elas não se alinham à palavra de Deus, o diabo teve o poder de construir casas, fortalezas na sua vida. E ele foi fazendo isso com Judas. Mas o Judas não teve acesso? Teve, como você, como eu temos tido. E a palavra não era pregada? Sim, ele atuou junto com Jesus no ministério da palavra, de curas, libertações. Ele viu todos esses acontecimentos estrondosos que nós nos maravilhamos. Ele fez parte disso, ele atuou nisso. Ele era a equipe de Jesus. Os que, teoricamente, estavam trabalhando pelo mesmo propósito. Mas ele não. Mas ele estava lá. Com motivações e intenções erradas, ele estava lá. O que estava dentro dele estava totalmente errado. Mas aí você vê uma coisa curiosa. Quando aqueles discípulos todos foram embora por não terem aguentado a palavra, ele ficou, o Pedro também. Ele não foi embora, ele ficou até o fim. Até o fim. Mas ele não tinha fundação, a fundação que o Pedro tinha. Porque quando ele traiu o Senhor, e já eu leio isso para você, e você percebe que na cabeça dele, ele acreditava que o Senhor ia se livrar. Quando ele viu que o Senhor foi condenado, e ele teve remorso, não arrependimento, e ele vai até aos mestres, aos fariseus, e ele joga no templo o dinheiro que ele tinha recebido, e ele disse, eu traí sangue inocente. Ali você vê, diferente do Pedro, Pedro falava, tu és o Cristo, ele é o Senhor é o Filho de Deus, é o Filho do Deus vivo. O Judas disse, eu traí sangue inocente, ele não disse, eu traí o Filho do Deus vivo. Então você vê a diferença de um que tem fundamento, porque conhece, ele sabe, eu encontrei, essa é a fé certa, eu sirvo o Deus certo, esse é o caminho. Daquele que está voltado para uma religião e ainda não está certo de nada, aparentemente ele sabe, não é Deus, é Jesus, eu amo a Jesus, mas ele ainda não tem esse conhecimento, porque ele não dá lugar para isso, porque ele está tão cheio de tantas coisas, tem tantas construções lá dentro, que não há espaço para ele realmente conhecer a Deus. Você está entendendo a sequência? Muito importante isso. Não tem, porque aqui você descobre quem realmente confia em Deus, quem realmente sabe, não, eu sirvo a Jesus, e quem serve uma religião, ou está por interesses vários. Porque Judas estava lá, à espera do que ele ia levar. Quando os fariseus ofereceram mais, ele fez a mesma coisa. Antes ele largou do que ele fazia, abandonou para seguir Jesus. Agora ele larga, traz Jesus para poder pegar o dinheiro, porque ele estava sempre em busca disso.
do que ele ia levar, o que eu vou ganhar com isso, que é o que acontece com muita gente. O que eu vou ganhar? O Senhor não fez, né? Ele não fez, ele não me deu essa vitória, ele não fez isso e aquilo, e a pessoa começa a já desfalecer, ou, não, então não vou ficar, eu vou para lá, vou para cá. Ela não conhece a Deus. Pedro sabia que Jesus era o Cristo. Mas você não vê a mesma coisa em Judas. Ele estava com Jesus, mas ele não reconheceu nele o Cristo. Tanto que ele chama de sangue inocente, e não do Senhor. Qual a diferença dos dois? Pedro tinha fundação, Judas não tinha. E por que Pedro tinha? Porque Pedro tinha uma fome, que Judas não tinha. E, consequentemente, Deus revelou a ele, deu uma palavra, deu uma visão a ele revelada de quem era Jesus. A palavra revelada, quando você tem a revelação da palavra, e não de algo, de um sermão religioso, de uma história. Eu fui lá participar, não é diferente de quem participa de uma missa ou qualquer culto litúrgico, apenas uma liturgia. Eu fui lá cumprir a minha obrigação como um religioso. Quando uma pessoa conhece a Deus, isso não funciona, não acontece na vida dela. Ela tem fome, ela tem sede, é a vida dela. Ela não está ali de passagem, aquele é o mundo dela, é a vida dela. Ela respira aquilo, ela transpira aquilo, ela come aquilo, a vida dela gira em torno daquilo. Tudo, ela decide a vida dela em cima da fé. Tudo em cima da fé. Se ela vai fazer, se ela não vai fazer. O compromisso dela é com a fé. Então ela não tem compromisso com o amigo, com o fulano, com o cicrano, com o parente, ela tem com Deus. Então primeiro é Deus, primeiro é buscar Deus, é Deus, e não é algo que é forçado. Ela tem uma sede, ela tem uma fome, e Deus é atraído pela fome. Judas não era assim. Pedro tinha essa fome. Mas vamos voltar então para o Pedro, que ainda não tinha sofrido um abalo na sua fundação. Para a retirada de coisas que não são sólidas, para ficar só o que é inabalável. Ele disse que ele não abandonaria, que ele morreria, e agora o Senhor olha para ele e diz: você não dá conta de vencer a pressão espiritual de 1 hora de oração, você vai morrer por mim? Por isso que você precisa prestar atenção muito nisso. Porque você só vai saber de onde vem a sua força quando você é testado. Se ela é uma força da alma ou uma força do espírito. Quando você é testado, e você desfalece, você se entrega, pensa em desistir, e entrega, e enfim, recua, e enfim, se entrega. Você sabe que a força que você tinha era totalmente na alma, força da alma, uma força da carne apenas, uma força, você confiava na sua personalidade. Não, porque eu sei, eu me conheço, eu sou assim, assim, assim. Quando você é testado, você descobre qual a força que você tem. Se ela é da alma ou se ela é do espírito. E se ela é da alma, realmente, você desaba. Se ela é do espírito, aquilo funciona como um trampolim. Você dá um salto mais, você vai para um lugar mais alto. Aquele problema vem na sua vida para você crescer. Você sai de lá uma outra pessoa. Você sai melhor. E as pessoas que estão ao teu redor veem, ele ficou melhor. Ele está mais maduro, mais crescido, está diferente. Essa pessoa mudou. Depois dessa batalha, ele ficou melhor. Quando o que está operando na sua vida é o Espírito.
Então vamos lá, mais uma vez, segunda vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, eles não sabiam nem o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Ele foi a terceira vez e eles não tinham força para se manterem acordados em oração. Ele foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira, e eles não conseguiram lutar contra aquela opressão que estava ali. E ali ficou claro que a força, especialmente do Pedro, que ele anunciou ter tanto, capaz de levá-lo para a morte, ele estava disposto a morrer, ele viu que ele não tinha força para ficar, para vencer o mundo espiritual e sobreviver a 1 hora de oração com Jesus. Isso não faz você pensar? Que às vezes a gente está aí dizendo que e eu faço, eu aconteço, e eu conheço, eu sou a terceira geração de cristãos, a quarta de cristãos. Eu conheço a Bíblia. Os fariseus conheciam o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia de cor. Eles recitavam. Mas eles não reconheceram em Jesus o Cristo que eles tanto pediram. Eu tenho dons, eu tenho talentos, mas é pelos seus frutos que você vai ser conhecido. Eu conheço a Bíblia, eu tenho o cargo, eu tenho a unção, eu tenho o título. Mas a força é toda na alma. Uma força, tem uma alma forte, mas tem um espírito fraco. E você vê quando a pessoa é testada, ali é que vem à tona que tipo de força ela tem. Vamos para Lucas 1,80. E o menino crescia, está falando de João Batista, e se fortalecia de novo, Então vamos juntos. E o menino crescia, e se fortalecia em espírito. Então nós precisamos crescer e nos fortalecermos e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Vamos falar de Jesus, Lucas 2:40 e 52. O menino crescia, agora é Jesus, e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça, o favor de Deus estava sobre ele. E o 52, Jesus ia crescendo em sabedoria e em estatura. Ele não cresceu apenas em estatura, ele cresceu em sabedoria, ele cresceu em graça, ele se fortalecia. E a graça, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Algumas pessoas têm crescido, têm apenas tamanho, mas não tem crescido no espírito, não tem crescido na sabedoria, não tem crescido na graça. Se você não cresce no espírito, quando você é testado, você vai fraquejar. Em sabedoria é fazer sempre escolhas corretas. A pergunta é, toda vez que você tem que tomar uma decisão, você escolhe melhor do que da última vez? Ou você repete a mesma escolha da última e de todos os anos que se passaram? Você pode dizer que o seu comportamento hoje, as suas escolhas hoje são completamente diferentes de antes? Ou as suas reações, seu comportamento, a sua fala, o que sai de você é a mesma coisa? São as mesmas coisas de sempre, de uma vida inteira.
Tem que ter um tempo para a gente pensar, né? E você tem que estar se respondendo. Você tem que estar respondendo isso para você. Porque assim, se você está sempre repetindo as mesmas reações, o mesmo comportamento, as mesmas imaturidades, cadê a sabedoria? Você tem crescido em sabedoria? Não tem nem sabedoria, quanto mais crescer nela. Você pode dizer que você tem sabedoria, que você tem crescido nela? Você pode dizer que você não cresceu apenas no tamanho, você tem crescido no espírito, na sabedoria e na graça. Você tem crescido em Deus? Pelo que você pensa, porque a boca fala, o coração está cheio. Que tipo de construção há na sua vida? Cada pensamento é um tijolo. Então, o que foi construído? Qual é a construção, as construções que há na sua vida? O menino crescia e se fortalecia, enchendo de sabedoria. Jesus ia crescendo em sabedoria. Não apenas em estatura. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Porque esse é o crescimento. Eu tenho que crescer. Alguns têm crescido na estupidez, nas imaturidades. Ele não pode dizer que ele tem sabedoria, ele não pode nem dizer que ele tem sabedoria e que ele tem crescido em sabedoria. Porque quando ele tem que tomar uma atitude, ele tem atitudes sempre são iguais. Tão estúpidas quanto todas as outras. Quando abre a boca, só sai estupidez. Quando está diante de uma oportunidade de mostrar visão, mostrar crescimento, mostra estagnação e muitas vezes retrocessos. E isso é forte. E tem que fazer cada um pensar. Não se esqueça que o diabo opera no reino das trevas. E tudo que fica lá, na escuridão, sempre estará sob o domínio do mal. Por isso nós temos que trazer à luz tudo. Tudo que não está certo, tudo que precisa ser mudado. Eu vou ler depois eu volto aqui, deixa eu ir na Bíblia Viva, João 21. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Sim, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu sou seu amigo. Então pastorei os meus cordeiros, disse Jesus. Na tradução que você está, ele pode estar dizendo: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas a interpretação deste amor, por isso que foi colocado amigo já na Bíblia Viva e também fala algo a respeito na Amplificada, porque o amor que Pedro se referia era um amor fraternal chamado o amor filéu. E Jesus estava falando, se referindo ao amor ágape. O amor ágape é o amor incondicional, o amor que você se entrega e aí sim você morre, você passa pelo que tiver que passar. É o único amor capaz de sustentar todas as coisas. Esse amor, sim. Em cima desse amor, você pode levantar
absolutamente tudo. Quando esse amor passa a existir dentro da vida da pessoa, na vida da pessoa, ela passa pelo que for preciso. Inclusive, a visão dela em relação às coisas é completamente diferente. Mas a resposta do Pedro era sobre o amor filéu, quer dizer, ele estava dizendo, não, eu não tenho o suficiente para fazer o que o Senhor espera de mim. Mas deixa eu terminar de ler, então. Jesus repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama? De verdade? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu sou seu amigo. Então, cuide das minhas ovelhas, de Jesus. Mais uma vez, ele perguntou, Simão, filho de João, você é mesmo meu amigo? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe quem eu sou. Disse ele. Jesus disse, então, pastorei as minhas ovelhas. Quando você era jovem, era capaz de fazer o que gostava, de ir aonde queria, mas quando for velho, você estenderá as mãos, os guiarão você e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para indicar com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Depois Jesus disse, siga-me. Vamos para a atualizada. Então, quando terminaram o café da manhã, Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros, com total comprometimento e devoção. Ele respondeu, sim, Senhor. O Senhor sabe que te amo com profundo e pessoal afeto, como a um amigo íntimo. Como a um amigo íntimo. Esse amor que Pedro fala. E aí ele continua o assunto na mesma linha. Com profundo e pessoal afeto. Eu te amo como um amigo. Quer dizer, o amor que eu tenho não é o ágape, é o filéu. É o amor fraternal. Mas o ponto é, pela primeira vez, Pedro admite que ele não é, que ele não tem o suficiente, pela primeira vez. E por que isso aconteceu? Por todos os abalos na sua estrutura. Até então, eu morro, eu não abandonarei, eu é que sei, eu sei isso, eu sei aquilo, e ele estava em todas falando demais e se gabando da pessoa que era. Depois que ele foi peneirado, ele sofreu uma sacudida, e a maior delas foi quando ele negou o Senhor, e ali ele viu que ele não era nada daquilo que ele achava que ele era como espiritual e como pessoa, ele não era. Ali veio a realidade. Ele teve um encontro com ele mesmo. Ele sofreu um abalo, ele foi sacudido. E as coisas que não são sólidas, que roubavam dele a solidez, foram sendo tiradas. Porque ele tinha que ser levado. Lembra quando o Senhor Jesus disse, que eu li para você, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Quando você se converter. Quando você se converter. Porque hoje você está cheio de você mesmo ainda. Você tem fome, você tem um conhecimento revelado, você tem uma fundação, mas ela precisa de um abalo. Tem muita coisa que ainda precisa ser tirada. Tem muita coisa aí que precisa ser arrancada. E só depois que ele passou por aquele monte de situações, Jesus morreu, ressuscitou, estava aparecendo às pessoas, e aí ele vem aqui e chama o Pedro. Pedro, você me ama? Senhor, a conversa é bem assim.
Senhor, com franqueza, eu não tenho o suficiente para fazer o que o Senhor espera, para realizar tudo o que o Senhor espera de mim. Senhor, eu não tenho. Eu lá atrás, eu achei que eu podia, que eu acontecia, eu achava uma coisa, mas agora eu descobri. Eu não tenho amor, esse era amor ágape, eu não tenho o suficiente. O Senhor perguntou para ele 1, 2, 3, na terceira ele falou, Senhor, eu estou dizendo ao Senhor, eu não tenho o suficiente. Quer dizer, ele foi testado. O Senhor perguntou. E o que o Senhor falou para ele? E isso é forte. Aqui na Bíblia Viva. O que ele terminou dizendo? Então pastorei as minhas ovelhas. O que ele falou lá? Quando você se converter, fortaleça seus irmãos, quer dizer, fortaleça, pastoreie, cuide. Agora, somente quando ele admitiu que ele não tinha, eu não tenho, quer dizer, eu vou depender, eu dependo do Senhor, eu não sou nada, eu não tenho, eu achava que eu tinha uma força, mas eu confiava na minha personalidade, eu estava confiando em mim, mas agora eu vi que eu não tenho nada. Agora, eu entendo que eu preciso ter força no espírito, eu não tenho. Eu até hoje só tive a força da alma, eu contei com a força da alma, e eu entendi que no final das contas, ela não é o suficiente, eu preciso de mais. Então eu admito, somente agora, eu não tenho o suficiente. O que ele ouviu de Jesus? Então pastorei as minhas ovelhas, porque agora que você admite que não tem, você se esvaziou, eu posso te encher, eu posso te usar. Quem entendeu isso? E aí, o Senhor falou com ele sobre a morte que ele teria, como ele ia glorificar o Senhor. E a história conta que Pedro, quando foi crucificado, por não negar o Senhor, ele disse para os romanos, e isso é verdade, não está na Bíblia, mas isso é verdade. Ele disse, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Então eles viraram a cruz de cabeça para baixo, e as entranhas dele saíram pela boca, e ele glorificou o nome do Senhor na sua morte. Porque agora Pedro era forte no espírito. Agora Pedro admitia que ele não tinha o suficiente, ele não tinha nada do que ele achava que ele tinha. Agora, tudo que não era sólido havia sido arrancado. E apenas coisas inabaláveis haviam ficado. Agora estamos falando de um homem que estava crescendo no espírito. De um homem que tinha uma fundação sólida. De um homem que não tinha apenas fome, vontade, mas de um homem que tinha sido trabalhado, ele sofreu um abalo real na fundação. O orgulho foi arrancado, tanto que ele admitiu agora. Pela primeira vez você vê Pedro não se gabar de si mesmo, da sua fé, da sua capacidade e não sei o quê. Agora pastorei as minhas ovelhas. Então, pastorei as minhas ovelhas. E aí Jesus continua nos 2 últimos versículos, aqui até o 18 e 19, falando de como ele iria glorificar o Senhor, através da sua morte. Agora sim, ele sofreu, daqui para frente você vê Pedro passando por coisas e não negando, foi preso e viveu situações extremamente difíceis, não negou, e foi.
até que por não negar foi condenado à morte. E na última hora, com tanta força, havia tanta força nele. Ele não era o mesmo Pedro de antes, que tinha uma força, apenas a força da alma. Confiava na sua personalidade. Não, eu não te abandono, eu morro, eu faço, negou o Senhor 3 vezes antes do galo cantar. Não deu conta de ficar 1 hora em oração com o Senhor. Não aguentou, não venceu a pressão espiritual de 1 hora de oração. Agora não. Agora o Pedro cresceu. E na última hora ele ainda virou e disse assim: não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Eles viraram a cruz. E a história diz que suas entranhas saíram pela boca. E ali ele glorificou o Senhor. A maior glória, eu morri pela minha fé. Mas primeiro, aqui, ó. Começa tudo aqui. O Senhor, Ele removerá tudo quanto não tem alicerces sólidos. De modo que apenas as coisas inabaláveis serão deixadas. Coloque-se em pé, por gentileza. Leve a mão para o coração. Feche os seus olhos. Invoque o Espírito Santo. O abalo serve para trazer, ele traz mais perto da fundação. O abalo serve para remover o que está morto. O abalo serve para colher o que está maduro, para despertar. O abalo unifica ou mistura para que não possa mais separá-los. Você sabe que o inimigo sempre vai para a mente. Fortaleza são pensamentos. E você não vai esquecer que cada pensamento é como um tijolo. Pessoas possuídas por demônios são aquelas que através dos pensamentos deram condições para o diabo habitar nelas. O orgulho atrai o inimigo. Tanto que foi o orgulho de Pedro que fez com que o diabo pedisse para cirandar. O orgulho atrai o inimigo como o amor atrai o Espírito Santo. O orgulho deu permissão para Satanás pedir a Pedro. Pedro tinha conhecimento revelado, mas a sua confiança foi edificada em sua personalidade. Por isso a força dele não estava no Senhor. Ele ainda não tinha o suficiente para fortalecer os irmãos. Pedro era muito corajoso na alma, mas não no espírito. Eu quero que você guarde isso, a força vinha da alma. Há pessoas que têm alma forte, mas espírito fraco. Uma coisa é ter alma forte, outra espírito forte. Só vemos a diferença quando a pressão vem. A pessoa que é forte na alma vai agir na carne. A pessoa que é forte no espírito vai agir no espírito. A pressão revelará de onde vem a força. De onde vem sua força. Oh, meu Deus, meu Deus. Ó Santo de Israel. O que você está falando com o Senhor agora? Quando Judas aqui em Mateus 27:5 jogou o dinheiro dentro do templo, ele disse: pois traí sangue inocente.
Ele estava com o Senhor, mas ele ainda não reconhecia o Senhor como Cristo. Sabe quando você está na fé, mas aquilo não existe realmente dentro de você? Davi era um homem faminto, Saul não era. A rocha quer dizer estabilidade. Lembra que o Senhor falou que ia levantar a sua igreja? Tu és Pedro, e sobre esta pedra levantarei a minha igreja. Ele estava falando sim do Senhor, que é o alicerce principal, sólido, mas ele estava falando da revelação, porque é isso, quando a palavra entra, ela explode dentro de você, ela traz estabilidade. Você, uma pessoa que conhece a Deus de forma revelada, não deixa, não age precipitadamente. A raiz da fundação é o conhecimento revelado. Quando você entende que não existe nada de bom longe de Deus, você pode dizer que você realmente tem uma boa fundação. Judas nunca conheceu realmente o Senhor. Pedro era imaturo, mas sabia que Jesus, quem era Jesus? Ele era o Cristo. Foi abalado na sua fundação. Lembre-se que peneirar significa sacudir numa peneira, figurativamente por agitação interna. Imagina uma agitação interna, testar a fé de alguém até o seu limite. E ele precisou passar por coisas, para chegar num ponto onde ele pôde dizer: eu não tenho bastante, eu não sou, eu me achei, mas agora eu sei. Conhecimento revelado traz estabilidade. Sem estabilidade, você não vence. Pessoas instáveis, inconstantes, volúveis, não são vitoriosas. Judas não tinha fundação, Pedro tinha fundação. E ele deu condições para esse crescimento acontecer. Como é que se apresenta nesse domingo de Páscoa para o Senhor? Você admite o quanto precisa dele, o quanto ainda não conhece, e precisa conhecê-lo e avançar e depender dele. Então é só abrir o coração e dizer: sabe, Senhor, eu quero essa fome crescendo dentro de mim, porque eu sei que o Senhor é atraído pela fome. E eu quero chegar nesse ponto de reconhecer e ver claramente tudo que eu achava que eu tinha, que eu era. Não, eu não tenho, eu não sou. Eu dependo do Senhor. O Senhor é, o Senhor pode. O Senhor em mim, o Senhor na minha vida. O Senhor me conduz, o Senhor me dirige. E é preciso que um abalo aconteça. Eu quero que você guarde essa palavra. As palavras da próxima vez indicam que Ele removerá tudo quanto não tem alicerces sólidos. Tudo que não é sólido na sua vida tem que ser removido. Eu quero que você diga isso para você mesmo. Tudo que não é sólido na minha vida tem que ser removido. Tudo que não é sólido na minha vida tem que ser removido. Tudo que não é sólido na minha vida tem que ser removido. De modo que apenas as coisas inabaláveis serão deixadas. Apenas as coisas sólidas serão deixadas. Você entendeu? Porque o que não é sólido quer dizer instabilidade, inconstâncias, imaturidades. E por aí vai. Mas estabilidade, maturidade, crescimento no espírito, é isso que tem que ficar. É isso que vai ficar. Ó Espírito Santo, eu peço que essa palavra esteja transformando radicalmente a vida de cada pessoa. Vem, desça sobre cada um e se manifesta com poder. Fala profundamente.
Vai fazendo a obra, meu Deus, que só o Senhor pode fazer. Que essa palavra tenha explodido dentro de cada um. Que a revelação tenha acontecido. E que tudo que não é sólido, Senhor, esteja sendo arrancado e vá sendo arrancado a cada dia. E que permaneça apenas o que é sólido, o que é inabalável na vida dessa pessoa. Eu te peço, nesse momento, meu Deus, que seja trabalhada essa fundação sólida na vida de cada um. E que o que ainda não foi compreendido, revelado, que seja compreendido, revelado, esclarecido. Que cada um veja profundamente. Faz a obra aqui, Espírito Santo. E que fique marcado esse dia. Que essa palavra tenha transformado a visão dessa pessoa. E a pessoa que entrou por aquela porta agora mesmo não é a mesma que vai sair. Mas uma pessoa com uma visão diferente. Com uma consistência que antes não havia. Consistência, estabilidade, fundamento sólido, firme. Permanecer apenas o que é inabalável. Em nome de Jesus, faça a obra, Senhor, que só o Senhor pode fazer. E eu entrego tudo nas suas mãos. Cada pessoa, e agradeço por essa mensagem, por essa manhã, por esse domingo de Páscoa em que nós comemoramos a sua ressurreição. Nós chamamos. Páscoa quer dizer passagem, então que hoje seja um dia realmente que pessoas estejam passando, saindo de um lugar carnal para um lugar espiritual, para um lugar instável, para um lugar, indo para um lugar sólido, de um lugar imaturo para a maturidade, e fortalecendo a sua fundação. Nós chamamos. Obrigada, amém, amém e amém.